Bom dia, irmãos. É um prazer estar com vocês, mesmo que de forma remota. É um prazer, um privilégio e, ao mesmo tempo, também uma responsabilidade. Mas uma responsabilidade que nós assumimos com muita alegria, estar aqui para poder compartilhar um pouco com vocês o que temos aprendido, estudado, sob a orientação do nosso querido pastor Samuel. Agradeço a ele a oportunidade de poder estar ministrando essa aula. Tenho lido, esses livros da Bíblia que nós vamos comentar um pouco hoje. Fico muito empolgado, mas muito empolgado mesmo. Os meus familiares sabem que eu tenho compartilhado com eles o que eu tenho estudado, eu tenho aprendido desses livros preciosos da Bíblia do Antigo Testamento. Vamos aqui já dar uma visualizada. Então, nós vamos trabalhar com o panorama do Antigo Testamento, falar um pouquinho sobre Juízes, Ruth, Esdras, Neemias e Esther. Um ponto importante, esse formato da nossa aula de hoje vai ser um formato um pouco diferente do que vocês estão acostumados, né? Nós estamos aí no Facebook, online, vou estar respondendo, vou estar interagindo com vocês nos comentários do Facebook, só que essa aula ela foi gravada, tá bom? Ela foi gravada por alguns detalhes técnicos, né, que não permitiram fazer online, tá joia? Mas a interação vai ser a mesma, eu vou fazer perguntas, vou estar interagindo com vocês no Facebook e também posso interagir no WhatsApp, tá bom? Quem tiver dúvidas pode mandar no WhatsApp também, a gente vai estar respondendo e eu tenho uma equipe de apoio muito forte aí, né? O pastor Samuel, o Marcão, o Alfredo, todos também para me ajudar, tá joia? Então vamos lá e vamos dar continuidade então ao nosso tema, né? Panorama do Antigo Testamento, tá? Vamos aí, começando com uma interação já. Gente, o que significa cada um dos nomes dos livros? Poste aí, ó. Digita aí no Facebook. O que significa cada um dos nomes, tá? Coloque aí a sua opinião, o que você acha, o que você conhece, tá joia? E visão panorâmica, né? Vocês têm esse esboço para completarem aí, né? Então vocês podem completar aí, né, a informação sobre o livro de Juízes, sobre o livro de Ruth, né? O autor, há uma probabilidade aqui de ser Samuel, tanto Juízes quanto Ruth. A data, né? 1375 a.C. a 1050 a.C., lembrando o formato diferente que funciona, né, para contagem de anos antes de Cristo. E Samuel, aqui Ruth, provavelmente no reinado de Davi, né, que foi escrito. Local, Palestina. Palestina, alvo, né, povo de Israel no Reino Unido. Aqui também, povo de Israel no Reino Unido. Tá? Versículo-chave. O versículo-chave é muito importante nós lermos aqui. E o versículo-chave é: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, né? E o versículo-chave de Ruth é: então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ruth 4,14. Tá? E palavra-chave do livro de Juízes é inconstância. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre o ciclo de falhas. E no livro de Ruth, redenção. Tá? Ser redimida. Vamos continuando. Tá? Quais os destaques de Juízes e Ruth, né? O principal destaque do livro de Juízes, né? Se você vai guardar um principal destaque aí, você vai lembrar do ciclo de falhas, também conhecido como 4D, mas nós vamos ler um pouquinho, vamos entender um pouquinho melhor o que seria esse ciclo de falhas. E de Ruth nós vamos ver que o livro é muito, vamos dizer assim, valorizado por causa da lei do levirato, né? Muitas pessoas não devem conhecer esse termo, mas nós vamos também conhecer, tá bom? E vai também fazer uma tipificação de Jesus, né? O livro de Ruth também é muito conhecido por causa disso. Mas vamos lá. Resumo de Juízes, tá? De forma assim resumida, alguns pontos muito interessantes. Queria muito que você tivesse com a sua Bíblia, tá? Aí, desculpa, eu tinha que ter falado isso no início, né? Muito importante que você acompanhe todo esse andamento com a sua Bíblia aí na mão, lendo, acompanhando, seguindo. Por exemplo, aqui é um resumo de Juízes. No capítulo 1 e no capítulo 2, nós temos aí no capítulo 1 as conquistas, no capítulo 2 também na conquista no capítulo 1, e seguindo 1 e 2, a contextualização da situação do povo.
Qual era a contextualização mediante essas conquistas aqui no início? A desobediência e idolatria. Tá? Este era o contexto do livro de Juízes. Tá? E a partir do capítulo 3 até o 16, nós temos aí o que nós conhecemos como ciclo de falhas. Tá? Ciclo de falhas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo lá no livro de Juízes, tá? Livro de Juízes, capítulo 3, do versículo 7 a 11. Esse versículo eu não copiei para vocês, tá? Mas vamos ler, porque ele representa muito bem o que significa o ciclo de falhas, tá? O versículo 7 diz o seguinte: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, esqueceram-se do Senhor seu Deus e serviram aos Balaíns e ao poste ídolo. Então, o primeiro ponto aí do ciclo de falha é o que? Desobediência, idolatria. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. 8 anos. E aí veio, né, vamos dizer assim, o castigo ou a consequência da desobediência, da idolatria de Israel. Mas quando clamaram ao Senhor, o Senhor levantou um libertador que os libertou, a Otiniel, filho de Kenaz, irmão mais moço de Caleb. Então, quando o povo sofria, o povo era tido como escravos, eles normalmente faziam o quê? Clamavam a Deus, se humilhavam perante Deus, reconheciam a necessidade de se voltarem, de se humilharem para Deus, e aí acontece dentro desse ciclo o quê? Deus levanta um libertador. E aí nós temos o primeiro juiz, né? Otiniel, tá? E aí no versículo 10 diz: veio sobre ele o Espírito do Senhor e julgou a Israel. Saiu a peleja e o Senhor entregou nas suas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual prevaleceu. Então a terra teve sossego por 40 anos, até que faleceu Otiniel, filho de Kenaz. E aí, só para vocês entenderem o ciclo de falha, é só vocês lerem o versículo 12. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E aí continua esse mesmo ciclo. Desobediência, castigo, vamos dizer assim, servidão, eles caem perante outros povos, o povo se humilha perante o Senhor, reconhece que só o Senhor pode salvar, só o Senhor tem poder para os libertar, eles clamam, se humilham, clamam ao Senhor, Deus vai lá, levanta um juiz, eles são salvos, são libertos, têm um tempo de paz, e aí depois desse tempo de paz eles voltam a abandonar a lei, e assim por diante, tá? Uma pergunta aí, uma curiosidade para vocês interagirem. Qual foi o maior tempo de paz que teve? Tá? Tem aí, eu fiz questão de anotar no meu caderninho quando eu estava estudando, né? Tem aqui minha planilhinha, a planilhinha que eu fiz, tá aqui, ó. Fiz minha planilhinha, né? Com todos os tempos aí de servidão e também tempos de paz. Tá? Queria que o desafio, então, vamos aumentar o desafio. Qual foi o maior tempo de servidão, tá, que foi registrado? Nem todos foram registrados, mas o tempo de paz, praticamente todos foram registrados. E qual foi o maior tempo de paz? Depois de qual juiz? Tá? Depois vocês comentem aí, digitem aí no Facebook, vamos interagir. Tá joia? Aí veio os principais juízes. Quem são os principais juízes? O primeiro, né, um dos principais, foi Otiniel. Depois Eude. Eude foi um juiz famoso, né? Você pode ver aí a história de Eude, a história que fala um pouquinho sobre ele. Ele era canhoto, sob a espada de 2 fios, né? Você vai ver isso no capítulo 3, tá? E no versículo lá para o versículo 15 fala que ele era canhoto e detalhes aí. E fala que Eude ele fez uma espada de 2 fios. Esse texto é bem bacana, é bem interessante, né? De como ele usa essa espada aí.
e para ir contra o inimigo de Israel e para dar início ao que foi a libertação. Tá? Depois, um outro juiz, que normalmente a gente fala muito de Sansão, né, pelos grandes atos deles, dos grandes feitos, mas Sangar foi um juiz que também teve grandes feitos. Olha que interessante. Sangar matou 600 filisteus com uma vara de guiar bois. Olha para você ver. Então, tiveram outros juízes também que tiveram feitos muito grandes, né? Através da ação do Senhor na vida deles. Depois nós temos aqui, né? Débora e Baraque, talvez um dos contos, da juíza, né, mais conhecida, ou dos juízes, vamos dizer assim, como um todos, né? No capítulo 4, Débora e Baraque. O livro de Juízes tem, vamos dizer, gastou alguns capítulos, né, pelo menos 2 capítulos aqui detalhando a história de Débora e Baraque, né? E no versículo 4:4 nós temos aqui uma definição de quem era Débora, e a Bíblia fala: Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava a Israel nesse tempo. Então Débora, ela era juíza e profetiza, né? Mas aqui nesse momento ela se enquadra principalmente como o fato de ser juíza, né? E ela junto com Baraque também libertaram o povo. Temos também Gideão, né? Gideão é bem interessante a história de Gideão. Tem um filme que fala os 300, né, de Esparta. Inclusive, um pouquinho mais para frente aqui nós vamos falar também sobre Leônidas, né? E falam que tem a ver com esse filme que eu comentei. Mas o 300 de Gideão seria um filme sensacional também, né? 300 de Gideão é praticamente 1% do exército que ele inicialmente tinha e foi dispensando, e Deus falou: não, você vai ter o exército que eu determinar, que foram esses 300, para o povo não dizer que foi o povo que conseguiu, mas sim que foi Deus, né? E é interessante porque no início fala, né, de ser um covarde, né, dá a entender, porque no versículo 11 do capítulo 6 fala que Gideão ele estava malhando trigo no lagar para se esconder, né? Uma ideia de ser uma pessoa covarde, né? De se escondendo. Mas logo o Senhor aparece para ele, o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor chama ele de: o Senhor é contigo, homem valente. Olha que bacana. Deus chama ele, o anjo do Senhor chama ele de homem valente. Homem valente. Depois temos um outro juiz, né? Um juiz conhecido, também um dos principais, que é Jefté. Tá? Jefté foi um juiz conhecido, mas que infelizmente ele fez um voto precipitado. Né? Alguém lembra qual foi o voto precipitado de Jefté? Escrevam aí, vamos interagir. Alguém se lembra qual foi o voto precipitado de Jefté? Tá, vamos continuar, né? E vem Sansão. Sansão normalmente é o juiz que mais histórias tem sobre ele, né? Se fala muito sobre Sansão e realmente Sansão teve uma história bem, vamos dizer assim, pelo menos interessante, né? Entre altos e baixos aqui. E foi um juiz que também libertou o povo, né? E que combateu com os filisteus, e na sua morte aí, a Bíblia diz que ele matou mais filisteus no momento da sua morte do que em vida. Para quem, vamos a primeira resposta antes da gente tornar aqui, mas eu vou responder as outras perguntas no próprio Facebook, prestem atenção, mas a primeira eu vou responder aqui mesmo, né? Jefté fez um voto ao Senhor no versículo 30 do capítulo 11: se totalmente entregares aos filhos de Amon nas minhas mãos, qualquer que, saindo da porta da minha casa, me vier ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Olha que voto mais complicado que Jefté fez. E mais complicado ainda porque quem saiu em seu encontro quando ele voltou vitorioso foi a sua única filha. Né? E você pode ver isso em Juízes 11. E o Juízes 11 diz que foi consumado. Tá? Realmente ele cumpriu o voto. Mas enfim, vamos continuando.
tá? E aqui nós fazemos um resumo, né, dos principais juízes dentro do livro de Juízes. Do capítulo 17 ao capítulo 21, nós temos histórias que ilustram e preparam o cenário para o aparecimento da monarquia, tá? Algumas histórias, para falar a verdade, bem tristes, né? Eu coloquei como pontos fortes e triste, né? Da história. Então, são histórias de pecado, são histórias de assassinato, são histórias de adultério, vamos dizer, vamos dizer aqui, como que eu posso falar? De assassinato, né? De ações voltadas para lascívia, né? E assim por diante. Né? Nos capítulos 19 e 20, nós temos a história da concubina, que quase resultou na extinção da tribo de Benjamim. Tá? Essa é uma história, nossa, muito forte. Acredito que uma das histórias mais fortes aí da história de Israel, né? Com relação a pecado, com relação a coisas que o povo fez, né? Os ditos aqui, nesse momento aqui no local onde era Israel, né? E do pessoal da tribo de Benjamim. E é uma história que eu coloquei aqui, ó. Alguém se lembra de alguma história semelhante à morte da concubina? Eu vou ler o versículo 22 que eu pensei para perguntar, e o texto que eu lembrei é esse aqui, Gênesis 19:5. Fala assim: enquanto eles se alegravam, alguns homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, batendo à porta, gritaram ao velho, dono da casa: tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que tenhamos relações sexuais com ele. E aqui tem o final, o desfecho, né? A história diz aqui que a concubina foi colocada para fora e ela acabou falecendo depois de ter sido violentada, e aí acarreta em vários outros pontos aí que vão acarretar numa guerra, né, de Israel e Benjamim. Mas eu desafio vocês a lerem, né, esses capítulos 19 e 20 para vocês entenderem um pouquinho melhor, né, dessa história e todo o seu contexto e as consequências que o livro de Juízes narra, tá? Outro ponto bem forte do livro de Juízes, né? Nós lemos isso como o versículo principal, né? O início do capítulo 18 e 19, eles são idênticos, tá? Se você pegar sua Bíblia aí e abrir, então a minha versão está aqui, ó. Capítulo 18, versículo 1. Naqueles dias não havia rei em Israel. Tá? Capítulo 18. Capítulo 19. Naqueles dias não havia rei em Israel. Então, uma ênfase muito forte, né, do autor aqui do livro. E depois, nos capítulos 17 e 6, que é o versículo que nós já lemos, né, diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. É o versículo central, o versículo resumo. Mas também o último versículo do livro, 21:5, diz o seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem. Né? Então isso aqui são pontos também importantes, né? Versículos que são considerados chaves e que tem uma ênfase grande aqui no resumo de Juízes. Tá? Alguém tiver algum comentário, alguém tiver alguma dúvida, pode colocar no Facebook aí, vamos interagir, galera. Irmãos em Cristo. Desculpa, galera, porque eu estou acostumado a dar aula para os alunos, né? Aula remota. Mas, irmãos, vamos interagir. Vamos lá, destaques, né, de Juízes, na verdade agora os destaques de Ruth, né, a lei do levirato, né, mas um pouquinho antes de falar sobre, eu acabei colocando um slide fora de contexto aí, né, antes de passar para Ruth, vamos fazer Juízes em uma frase, né. Juízes em uma frase pode ser descrito da seguinte forma: um tempo sem muitos progressos na história de Israel, fruto de uma vida inconstante com Deus. Mesmo assim, sempre contam com a intervenção libertadora do Senhor. Né? Vamos dizer vida inconstante por causa do ciclo, né, de falhas,
e o ciclo de falha sempre contendo a questão da ação, né, de misericórdia e ação libertadora de Deus, né? Aí agora passando um pouquinho para o livro de Ruth. No livro de Ruth, nós pensando em um resumo, tá? Abra sua Bíblia aí, né? Logo depois de Juízes, pode acompanhar em Ruth, tá? Ruth. E vamos seguindo. Primeiro ponto aí, logo no início de Ruth, nós temos aí o contexto do resgate / conversão, tá? De talvez um dos principais versículos também. Então, Ruth 1,16 diz o seguinte: porém, Ruth respondeu: não me instes para que te deixe, e me obrigues a não seguir-te. Aonde quer que fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Né? Esse é um momento interessante, é um versículo muito conhecido, né, do livro de Ruth, e um momento do contexto, né, que eles viviam. Ruth aqui, Noemi tinha perdido o marido, tinha perdido os 2 filhos, Ruth tinha perdido o seu marido, e aqui Noemi estava no contexto de retornar, né, retornar para a sua cidade natal em Belém, em Judá, tá? E aí, mediante esse contexto, Ruth se apega a Noemi e diz todas essas frases e reconhece que quer seguir ao Senhor, né? Como Noemi seguia. E aí, no capítulo 2, nós temos aí o encontro, né, de Ruth com Boaz, tá? Boaz sendo uma figura muito importante, que nós vamos colocar aqui embaixo, né? Boaz tipificando a atitude de Cristo para com o homem, tá? Com a questão de resgatador. No capítulo 2 nós vemos esse encontro de Ruth e Boaz, que foi o seu resgatador. No capítulo 3 nós temos aqui o contexto de Boaz, né, se colocando, né, se comprometendo com o resgatador. E no capítulo 4 nós temos o casamento, né, e a consumação do resgate de Ruth e, consequentemente, de Noemi. Né? Qual que é o auge do livro de Ruth? O auge do livro de Ruth é Boaz, né? Boaz resolve cumprir voluntariamente seu papel de parente resgatador para com Ruth. E aí ele acontece, né? Tipificando a atitude de Cristo com o homem. Tá? Algumas palavras-chave, né? Palavra-chave: amor e resgate. E aqui um ponto interessante, né? Para nós anotarmos aí e verificarmos. Ruth, ela aparece na genealogia de Cristo, e Ruth foi a avó de Davi, né? É algo bem interessante aqui. Ruth não sendo judia, né? Mas ela acabou sendo redimida, né? Resgatada por Boaz, e apareceu aqui como a avó de Davi, mas principalmente na genealogia de Cristo, né? Como uma estrangeira, mas apareceu aí por a misericórdia e a graça do Senhor na genealogia de Cristo. E agora um ponto interessante, né? A lei do levirato. Quantos já tinham ouvido falar sobre essa lei do levirato? Manifestem aí no Facebook para a gente interagir, né? Essa foi uma lei criada por Deus para impedir que o nome de uma determinada família desaparecesse, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, tiver curiosidade, abra sua Bíblia em Deuteronômio 25, de 5 a 10, e você pode olhar isso lá, tá? Eu não vou fazer isso agora porque a gente já está lendo bastante textos, muitos textos, mas você ficar curioso sobre a lei do levirato, por favor, abra lá, consulte. Esse conjunto de versículos tem o título, né? Lei do levirato. E é muito interessante por quê? Porque Boaz cumpre a lei do levirato. Né? Ele impede o nome de uma determinada família de desaparecer. Tá? Beleza? Tudo bem até aqui? Dúvidas? Por favor, comentem. Continuando, né? Então, aqui, Ruth em uma frase. Né? Como lembrar de Ruth? A tipificação do resgatador por meio da fidelidade ao Senhor. A tipificação do resgatador por meio da fidelidade ao Senhor. Então, Ruth
em uma frase. Tá joia? Continuando, nossa, eu achei muito bacana esse contraste, né, de Juízes e Ruth. É um contraste bem interessante e para a nossa reflexão. Tá? Juízes. O que Juízes mostra? Mostra o povo de Israel com um histórico grandioso, né, de Deus agindo, de Deus interagindo, de Deus mostrando amor, graça, grandes atos, e esse povo abandonando o Senhor, abandonava o Senhor em troca dos ídolos estrangeiros. Em contraste com Ruth, uma estrangeira que abandona seus ídolos em troca de sua fé no Senhor. Que contraste, né? Que contraste bacana, que vamos dizer assim, palavras para se guardar, né? Para se memorizar aí com relação a Ruth e a Juízes, tá? Então vamos dando continuidade. Folhei mais um pouquinho sua Bíblia. Aqui o livro de Juízes, né, e o livro de Ruth, eles fizeram uma pré-entrada aí para a parte dos reis, né? E depois agora, nós ainda não chegou, mas ainda vamos comentar um pouquinho, nós vamos pular para alguns livros para frente. Mas antes disso, a teologia em Juízes e Ruth, né? Se a gente for tratar de pontos teológicos, né, que são enfatizados nesses dois livros iniciais que nós estamos vendo, quais seriam os pontos de teologia? O primeiro, Deus é justo. Isso é muito claro em Juízes, né? A justiça de Deus, ela é manifesta no livro de Juízes várias vezes, né? Mediante os ciclos de falha, mas Deus é misericordioso também, né? Esse ponto teológico é muito importante e também claramente visto no livro de Juízes, né? Deus é soberano e, de novo, Deus é misericordioso. Né? Deus é soberano, a soberania de Deus sempre controlando a história, né? E inclusive na questão de Ruth, né? Como Deus age, como Deus traz de volta, e vamos dizer assim, como Deus vai e resgata, né, a vida de Ruth e de Noemi ali, através de Boaz. Né? E a soberania de Deus é impressionante, na verdade, não somente nesses dois livros, né, Juízes e Ruth, mas em toda a história de Israel, em toda a Bíblia. Né? Mas nesses livros é fantástico. Esdras, Neemias também são livros fantásticos para nós vermos e enxergarmos, né, a soberania de Deus. Esther também, que está por vir. Tá? Mas vamos continuando. E aqui uma aplicação. Para ler a aplicação, eu estou atrapalhando um pouquinho aqui. Deixa eu tirar só PowerPoint. Vamos lá. E aí, as últimas duas histórias de Juízes, né, que eu acabei adiantando, e o livro de Ruth formam uma trilogia que destaca as qualidades da tribo de Judá, enquanto critica a tribo de Benjamim. O claro ensino é que o rei de Israel deveria vir de Judá, né? Gênesis 49, 8 a 12, e não de Benjamim. Tá? E aí vai mais uma pergunta para nós interagirmos aí no nosso enquete aí no Facebook. Tá? Quem era o rei benjamita? Coloque aí. Aqui. Quem que vocês acham que era o rei benjamita? E quem era o rei da tribo de Judá? Né? Quem foi o rei da tribo de Judá? Quem foi o rei benjamita? Tá? Pensem aí, respondam aí, vamos trocar uma ideia no Facebook aí, nos comentários, tá bom? Que é a sequência, né, gente? Depois de Juízes, logo na sequência, aí vem a história dos reis. E aí, continuando, nós vamos para Esdras, tá, gente? Agora é importante entender que nós vamos vamos pular alguns livros da Bíblia aí, tá? Vocês vão passar alguns livros da Bíblia, né? Reis, Crônicas, e aí nós vamos chegar no livro de Esdras, tá? E aí nós vamos passar por essa parte dos reis, né? Do Reino Unido, do Reino Dividido, do cativeiro, e aí nós vamos entrar aí dentro da história do pós-cativeiro já, né? E aí, pensando um pouquinho na visão panorâmica, você tem que preencher, tá? Não deixe de preencher. Eu acho que cortou aqui um pouquinho, né? Deixa eu ver. Cortou um pouquinho.
né? Mas, enfim, o autor era Esdras, né, do livro de Esdras, data de 536 a 458 a.C., tá? E local Israel. O alvo, judeus pós-cativeiro. Versículo-chave. Vamos ler o versículo-chave. Tá aí o versículo-chave. Tá? Vamos ler. Abra sua Bíblia aí, por favor, para ler o versículo-chave. Tá? Versículo-chave de Esdras que é Esdras 7:10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensinar em Israel os seus estatutos, os seus juízos. Que versículo lindo, concordam, gente? O pastor Samuel até nos lembrou que esse versículo é um versículo-chave no Palavra da Vida, né? O versículo tema de lá. E vou até repetir. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensinar em Israel os estatutos e os seus juízos. Esdras 7:10, né? E aí, a palavra-chave, né, é humilhação. Né? A humilhação. Neemias, o autor, o próprio Neemias, data, né, de 445 a 425 a.C., local Israel. O alvo também os judeus pós-cativeiro. E o versículo-chave, vamos ler lá. Porque então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbio. Opróbio. Opa, deu uma falhadinha, né? Esther, o autor desconhecido, 478 a.C., tá? Local, Palestina, alvo, judeus pós-cativeiro, tá? E aqui, versículo-chave. Tá aqui o versículo de Esther 4:14. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Né? Então é um questionamento que Esther recebe, né? E que se torna o centro aí do livro, aonde ela acaba sendo usada pelo Senhor. Dando continuidade, né? Eu achei bem bacana colocar aqui como revisão de aulas anteriores. Por quê? Porque isso foi um comentário já do professor e pastor Samuel, né? Eu cheguei até a escrever aqui na minha Bíblia, na capa aqui, né? de Esdras, né? E o retorno, né? O pós-exílio, está dividido em 4 partes principais, tá? A primeira parte é Zorobabel, reconstrução do templo, né? Descrito aqui em Esdras, tá? Depois, a segunda parte o personagem central é Esdras e ele faz a reforma espiritual, tá? Age, né, na reforma espiritual. Nesse caso aqui, Zorobabel, ele age na reconstrução do templo, Esdras na reforma espiritual do povo. Depois nós temos aqui em Neemias, no livro de Neemias, a reconstrução dos muros de Jerusalém, e depois também em Neemias o retorno com mais pessoas para povoar a cidade. Então são 4 pontos aí chaves, né, da parte do retorno, né, do pós-exílio já. Uns destaques de Esdras, tá? Um novo cenário e uma nova espiritualidade, desculpe, né? Então, destaques de Esdras, mas vamos aqui para um resumo, tá? Pensando em um resumo, se você abrir sua Bíblia junto comigo aí em Esdras, do capítulo 1 ao capítulo 6, nós temos aí como personagem principal Zorobabel, que, né, como governador e também que é um fato interessante. Se você abrir sua Bíblia em Mateus 1:12, você vai ver que esse Zorobabel, ele fez parte da linhagem de Jesus. Olha que bacana, tá? E aqui nós temos também, junto a Zorobabel, uma pessoa chamada Jesua, também conhecido como José, tá? Como sacerdote. Ele trabalhou aqui intensamente junto com Zorobabel. E esse nome é interessante porque Jesua, por que eu coloquei Josué? E se está se referindo em Esdras somente como Jesua?
porque em outros livros posteriores vocês vão achar como Josué, tá? Mas esse Josué para frente, se eu não me engano em Ageu, é o mesmo Jesua que está aqui em Esdras. Não sei se eu estou pronunciando certo, né? Jesua, o sacerdote, tá? Eles, qual que foi o principal ministério, né? Reconstrução do templo. Tá? Depois aqui do Esdras 1 a 6, nós temos um intervalinho aqui, onde depois entra Esdras de 7 a 10. E nesse pedaço de Esdras 7 a 10, nós temos já o líder Esdras, o próprio Esdras como líder, né? E aqui é bem interessante porque Esdras ele era escriba. Ele era um escriba e também sacerdote, tá? Então, se você for lá no capítulo de 7 a 10, você vai ver e vai identificar, tá? Esdras como um escriba. E aí um versículo bem interessante, né? Esdras 7, versículo 10 a gente já leu, que é o versículo-chave, mas tem o versículo 25. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que possuis, constitui magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está além do Eufrates, a todos os que sabem as leis de teu Deus, e aos que não sabem, que as façam saber. Aqui já a carta, né, que ele tem de Artaxerxes, né? E deu ao sacerdote Esdras, que levou essa carta. E aqui é muito interessante que o próprio Artaxerxes, né, fala para ele fazer saber, aqueles que não conhecem, para ele fazer saber. E aí o ministério, né, de Esdras é uma reconstrução, não do templo físico, mas do templo espiritual, vamos dizer assim, né? Reconstrução da vida espiritual do povo. E aqui algumas palavrinhas que você consegue identificar aqui no livro de Esdras, né? Um jejum de forma correta, um jejum orientado para a parte de oração, para a parte de confissão de pecados, com a parte de humilhação perante Deus e buscando o favor de Deus através de oração, confissão de pecados e humilhação. Esdras 7 a 10, né? E aí acaba Esdras, o último capítulo é o 10. Aqui nós temos algumas curiosidades, tá? Eu achei bem interessante colocar essas curiosidades, pois eu mesmo fiquei meio perdido com relação aos reis, né? Nós estamos falando de 5 livros da Bíblia, tá? E esses 5 livros da Bíblia, eles tratam desses reis, né? De forma aí, vamos dizer assim, às vezes você tem no mesmo livro citando mais de um rei, e isso é interessante, né? E para se pensar. Mas enfim, curiosidades aí, né? Os reis persas que participaram da história, quem foram eles e quando, né? Aqui o rei Ciro, que é muito famoso, né? 539 a.C. Depois vem um que chama Cambises, né? Que pouco se fala, pouco se vê e quase não se vê nada sobre ele. Depois vem Dário. Dário também é muito relevante, né? Vamos dizer assim, muito citado, né? Dário, de 531 a.C. Depois vem o Xerxes, né? De 486 a.C. E esse Xerxes é interessante porque ele é a mesma pessoa de Assuero, tá? Que nós vamos ver também no livro de Esther. Tá? E é a mesma pessoa da história de Xerxes I, tá? Que é muito interessante, por quê? Que história que Xerxes I participou? Ele esteve envolvido na luta contra Leônidas de Esparta. Lembra os 300 de Esparta? Então foi esse o contexto, Leônidas de Esparta. Só que o detalhe é o seguinte, Xerxes I foi vencedor. E ele foi um dos únicos reis que conseguiu saquear a Grécia, né? Diz a história. Tá? Então aí, para quem gosta de história, vale a pena dar uma olhada aí. E também temos o Artaxerxes, né, que foi em 464 a.C. E Artaxerxes ele participa bastante da história aqui de Esdras, né? Bastante comentário sobre o rei Artaxerxes. Esdras em uma frase, tá? Se nós formos falar Esdras em uma frase, tá? Seria:
2 líderes retornam à terra prometida e lideram o povo na reconstrução do templo e da vida espiritual da nação. Tá? De novo, 2 líderes retornam à terra prometida e lideram o povo na reconstrução do templo e da vida espiritual da nação. Tá? Zorobabel e o próprio Esdras. Ok? Tudo bem até aqui? Todos acompanhando? Vamos continuar então mais um pouco. Tá? Qual a teologia em Esdras? Tá? O que podemos perceber de teologia dentro do livro de Esdras? Deus é um Deus universal. Né? Um primeiro ponto aí importante. É um Deus universal. Deus é soberano. De novo, né? É muito interessante, gente, a parte do rei Artaxerxes. É só um comentário para vocês e aguçar um pouco a curiosidade de vocês. No capítulo 4, Esdras ele enfrenta aqui oposição. Na verdade, Zorobabel, né? Desculpem. Então, eles enfrentam aqui oposição. Então, leia o capítulo 4, tá? E vai começar assim. Quando os adversários de Judá e Benjamim ouviram que os que voltaram do exílio estavam edificando o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes deixaram. Vai conversando aqui e eles começaram a fazer oposição. Tá? E uma das coisas que eles fizeram foi caluniar, tá? O Zorobabel e todo o povo. Para quem? No versículo 6 diz: no princípio do reinado de Assuero, tá? Escreveram uma acusação contra habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, então cita 2 aqui, né? Assuero, o mesmo lá que a gente vê em Esther, tá? E Artaxerxes, que Artaxerxes aqui ele é bem citado, né? E nós já vimos alguma coisa também sobre os dois. E lá nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Tabel e seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes, rei da Pérsia. A carta foi escrita e aí eles mandaram. E é interessante, eu vou só fazer um resumo, no versículo 23, logo que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum, Sinai e o escrivão, seus companheiros foram apressadamente a Jerusalém, os judeus, e os impediram à força. Né? O rei Artaxerxes, ele diante essa calúnia, ele acaba impedindo a reconstrução, ele manda parar. Né? E aí tem todo um contexto de uma nova carta, no capítulo 5 cita até o profeta Ageu e o profeta Zacarias, né, a ligação entre esses outros livros. Né, e aí Zorobabel se levanta de novo e volta à reconstrução. Mas o que é mais interessante de tudo é que no capítulo 4, esse rei Artaxerxes, ele estava aqui, pediu a parada, né? E se você continuar a leitura, lá com Esdras, o Artaxerxes vai e o quê? Ser favorável. É ele que escreve aquele versículo que eu li para você, né? Para vocês, para Esdras ensinar o povo. Então é muito bacana, gente. É muito bacana ver a soberania de Deus, Deus conduzindo os reis, né? Direcionando e trabalhando no coração, movimentando, mas sempre usando o quê? Das pessoas, tá? Deus usando das pessoas, né, dos servos deles para fazerem a obra, mas também conduzindo os reis, tocando e modelando o coração dos reis de acordo com a sua vontade, que é soberana. Deus é fiel às alianças, né? Bem bacana também as alianças de Deus. Esse livro é bem forte nisso, e Deus é um Deus gracioso, né? É um Deus que demonstra a sua graça para com o seu povo, né? E permitindo aqui o retorno, permitindo que eles reconstruam, nesse caso aqui, o templo, e permitindo também uma reforma espiritual. Deus derramando da sua graça, né, sobre o povo, aonde Esdras intercede pelo povo, depois o povo, no capítulo 10, confessa os seus pecados, e aqui tem uma reconstrução espiritual, e Deus derrama de graça sobre essas vidas. Tá? E aplicação. Pensando numa aplicação. O plano de Deus para nos salvar inclui o reconhecimento de quem somos, quem eu sou, e de nossa dependência do Senhor, da minha dependência, né? Da dependência de cada um ao Senhor.
Buscar ao Senhor por meio do culto, da oração e do estudo das Escrituras é o caminho claro para um relacionamento íntimo com Deus, né? Essa é uma aplicação que você, todos nós devemos ter. E eu queria fechar essa parte, né, repetindo o versículo de Esdras, né, que é muito bacana. É um versículo que eu acho que todos nós deveríamos copiar, todos nós deveríamos decorar, né? Tá aí, Esdras 7:10. Pois Esdras tinha preparado o seu coração para buscar e cumprir a lei do Senhor. Buscar, cumprir e para ensinar em Israel os seus decretos e as suas leis. Então ele tinha colocado no coração dele buscar, conhecer, ler, estudar, cumprir, né? Seguir, não só saber, não só ter como algo de conhecimento, mas colocar isso em prática. E, muito interessante, ele tinha colocado como propósito ensinar. Ensinar. E aqui fica o meu comentário, né? Eu acredito, eu já ouvi várias pessoas, vários irmãos em Cristo que falam que tem muita dificuldade em ensinar. Mas eu acredito que é algo que cada um de nós podemos praticar e podemos crescer nisso. Não digo que todos são capazes, por exemplo, de ensinar na EBD, né? Pode ser que pessoas não tenham tanta aptidão ou facilidade, mas eu acredito sim que todos nós podemos ensinar a começar aos nossos filhos, aos nossos relacionamentos, né, próximos, e também as pessoas que estão à nossa proximidade, os nossos irmãos em Cristo, sentar em dois e buscarmos juntos, né, buscar ao Senhor, estudar e aprendermos e uns ensinarmos os outros mais sobre o Senhor. Então fica aí a aplicação e o desafio, né? O desafio para mim, o desafio para você, o desafio para nós como igrejas crescemos na presença do Senhor nesses pontos. Então agora passando um pouquinho para os destaques de Neemias e Esther, tá? Continuando, né? Sua Bíblia aberta aí, né, irmãos? Aberta, leia a Bíblia e faça uma oração. Vamos lá, começando em Neemias, tá? A liderança de Neemias. Gente, esse livro de Neemias é um livro muito usado para liderança, né? Tem pessoas que usam esse livro para falar sobre liderança, até pessoas fora do meio cristão, e dentro do meio cristão também muito usado para se trabalhar como Neemias, ele tinha essa aptidão para a parte de liderança. E dentro do livro de Esther, nós temos também Esther como a origem da festa de Purim, tá? E também o livro de Esther acaba sendo dito como um livro histórico, um livro muito importante e relevante por causa de falar e detalhar a origem, né, da festa de Purim. Tá joia? Então vamos continuar aqui. Resumo de Neemias, tá? Neemias. Pensando em Neemias de capítulo 1 até o capítulo 7, tá? Neemias 1 a 7. Primeiro, a identificação de Neemias, né? Ele era copeiro do rei e ele foi um líder na reconstrução dos muros, né? A pessoa principal. Qual que foi a missão de Neemias? A missão de Neemias foi reconstrução dos muros, né? Esdras foi reconstrução do templo, depois em sequência Neemias, reconstrução dos muros, né? Onde Zorobabel liderou, né, em Esdras a reconstrução do templo e Esdras em si a parte espiritual do povo, né? E aqui em Neemias foi quem liderou a reconstrução dos muros. E aqui dentro do livro de Neemias, do Neemias 8 a 10, nós temos também a presença de Esdras, né? E Esdras trabalhando de novo na parte espiritual, tá? Ele, como um escriba, um conhecedor da lei, muito forte, né? E sacerdote, ele trabalhando com a renovação da aliança. E por fim, Neemias 11 a 13, tem de novo Neemias, né? O líder Neemias aí, com a parte do reavivamento nacional, né? Toda a nação aí de Jerusalém. Então, continuando. Gente, é muito bacana. Gente, Neemias, só para instigar, né,
a curiosidade dos irmãos, Neemias que nos ensina a oração relâmpago, né? A oração relâmpago é no capítulo 2, versículo 1, deixa eu ver se é 1 ou 2. Vamos ler o 1 e o 2. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, o Artaxerxes de novo aí, quando lhe trouxeram vinho, eu o tomei e o dei ao rei. Nunca antes eu estivera triste na presença dele. Assim o rei me perguntou, por que está triste o teu rosto se não está doente? Não é isso senão tristeza de coração. Aí Neemias diz, né? Temi sobremaneira, mas disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto estando na cidade, lugar, parará, parará. E aí no versículo 4 é a oração relâmpago. Então disse-me o rei, o que me pedes agora? O rei perguntou para ele. E aí vem o texto, né? Então orei ao Deus do céu. Claro, né, gente? Essa oração aqui, Neemias não falou, né? Ó Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, me dá sabedoria conforme a sabedoria. Não, né, gente? Isso aqui foi uma oração relâmpago. O rei perguntou, ele falou, Deus, me ajuda aqui. Me dá sabedoria aqui. E aí ele respondeu. E é muito interessante porque Neemias ele foi muito corajoso, né? Diz a história que o copeiro era um cargo muito importante. Por quê? Porque ele tinha ali a vida do rei. Ele experimentava, nós vimos aqui, o que o rei bebia, antes do rei beber. Então ele estava ali para ver se o rei pegasse, tinha veneno nas bebidas do rei. Então era uma pessoa de extrema confiança. E o fato dele não estar bem, ele mostrar alguma, vamos dizer assim, expressão facial, poderia ser o quê? Que ele estava tramando contra o rei. E os reis, eles pensavam muito nisso. Então, quando o rei percebe a tristeza no coração, no rosto dele, ele pergunta, por isso Neemias fala, temi sobremaneira. Por quê? Porque ele sabia que o rei poderia interpretar mal essa tristeza, né? Mas enfim, ele foi um homem corajoso, um homem que buscava a Deus em oração, em jejum e oração, e Deus usou ele de forma grandiosa. E aí, sem acabar o livro, eu já penso, gente, Deus pode usar a mim e a você de forma grandiosa hoje no nosso contexto. No contexto das nossas famílias, no contexto da nossa igreja, no contexto de extremo. Mas enfim, vamos lá. Vamos continuar. Resumo de Neemias, tá? Neemias, quem foi Neemias? Neemias foi um homem de oração, gente. No capítulo 1, versículo 4 diz, quando eu vi essas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Essa é uma imagem de Neemias, se você quer guardar. Um homem de oração. Um homem de jejum, de oração. É um homem que trabalhou em equipe, tá? Vocês podem ver no capítulo 3 e ler aí. Nós vamos chegar como igreja a leitura, né? Em Neemias também. Ele trabalhou junto com os construtores os construtores dos muros, né? Eram várias pessoas, eram várias equipes, eram várias áreas de construção diferentes, tá? E Neemias, gente, ele foi, como Zorobabel também teve a oposição, Neemias teve várias oposições, várias. E ele foi um homem que soube enfrentar a oposição de maneira correta, né? Sempre confiando em Deus, mas também tomando todas as medidas que eram cabíveis, né? Os textos são bem interessantes, muito interessantes. E, por exemplo, eu vou ler um detalhe bem interessante de como Neemias soube enfrentar a oposição. Um dos detalhes é que o povo, num certo momento, eles começavam a trabalhar com uma mão e na outra mão eles carregavam a arma, né? Então eles estavam sempre preparados para a batalha. Mas tem outro texto que eu acho muito bacana, né? Vamos ler aqui então os dois, né? No capítulo 4, versículo 17, diz o seguinte: que edificava o muro. Os carregadores que levavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava uma arma. E aqui no versículo 19, então eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, a obra é grande e extensa, e nós estamos separados uns dos outros. Eram várias equipes, né? Por isso que ele era um bom organizador, um bom líder uns dos outros. Aí ele falou, no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco.
o nosso Deus pelejará por nós. É um misto de planejamento, um misto de liderança com o mais importante, a fé. O nosso Deus pelejará por nós, mas nós vamos lutar todos unidos e vocês saibam que há planejamento, né? É um planejamento para nós unirmos nossas forças contra a nossa oposição. Baita de um ensinamento de Neemias com relação ao planejamento e toda essa questão, essa visão e sabedoria vinda de Deus. Ele liderou o povo na organização e reconstrução também nacional, aí, né? 11 e 13. Meu tempo está acabando, vamos andar um pouquinho mais rápido. Usando Neemias em uma frase, tá? Pensando em Neemias em uma frase. Usando sua posição social e suas habilidades de liderança, Neemias conduz o povo na reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, Esdras, o templo, Neemias agora, ele constrói os muros, né? Reconstrói os muros. E aí, desculpem, nós estamos indo agora para o resumo de Esther, já finalizando, né? Uma reta final aí. Com relação a Esther, né? Vamos aqui, folhear mais um pouquinho a nossa Bíblia. Depois de Neemias já tem Esther. O capítulo 1 eu não coloquei, mas é quando a rainha Vasti ela é deposta, tá? Ela cai. E aí no capítulo 2 nós temos Esther tornando-se rainha, tá? Esther tornando-se rainha. É muito interessante porque não foi da noite para o dia, tá, gente? Se você ver o capítulo 2, versículo 12, você vai ver alguns fatos interessantes, né? Que às vezes a gente vê um desenho com as crianças, mas aqui, ó, antes que chegasse a vez de cada moça vir ao rei Assuero, tinha ela de completar 12 meses de tratamentos de beleza. Tá vendo? Mulheres da igreja, tratamento de beleza é algo antigo e na verdade eles levavam muito a sério. Tinha que completar 12 meses de tratamento de beleza. Era tratamento, muito tratamento mesmo, né? E aí no capítulo 2 o rei Assuero fica encantado com Esther e ela se torna a rainha, tá? No capítulo 3 já o título é A Trama de Amã para Destruir os Judeus, né? A verdade, Amã, ele tinha ódio de Mordecai, porque Mordecai não se prostrava diante dele, mas ele acabou criando ódio por todos os judeus, né? E aí ele quer o quê? Ele cria um plano para não somente exterminar Mordecai, que era como se fosse tio de Esther, que criou Esther, mas sim destruir todo o povo judeu. Outra perguntinha aí. Esther, ela era conhecida como Esther, mas ela tinha um outro nome, né? Um nome que provavelmente o tio chamava ela. Qual que era esse nome? Tá? Depois vocês podem digitar e vamos ver se o pessoal está atento e está ligeiro aí, já leram Esther e estão na ponta da língua. Mas enfim, Amã, ele faz uma trama, né? E tenta armar para matar todo o povo judeu, exterminar o povo judeu do reino, gente. Isso era muito grave. Por quê? Porque Assuero, aqui na época, ele era o rei, o maioral, e dominava todo aquele local, né? Aqui seria um extermínio. E aí, novamente, nós vemos a ação... Livro de Esther é fabuloso, gente, a questão da soberania de Deus, a ação soberana de Deus. E Deus honrando o teu povo, honrando o servo dele. É muito interessante como Amã tenta matar Mordecai, mas tem toda uma reviravolta, né? Do 4 a 8, Esther interage, o rei em favor dos judeus, e o rei fica favorável, e Amã ele é morto, né? Mas antes dele ser morto, a história diz, a Bíblia nos diz, que o rei pergunta para ele, se eu quiser honrar uma pessoa, como que eu faço? E Amã fala toda uma história legal, bonita, né? Provavelmente pensando que era ele que seria honrado. Mas na verdade o rei Assuero fala, você vai honrar a Mordecai. Então antes de morrer ele ainda passou por esse desgosto, ou talvez até uma humilhação. Que ele teve que honrar aquele a quem ele queria matar, aquele que não queria se reverenciar perante ele. Deus fez Amã se reverenciar perante Mordecai antes de ser morto. Tá? E aí, no capítulo 9, nós temos algo bem importante. Tá? Capítulo 9, onde os judeus têm o seu triunfo, nós temos também a festa de Purim. Tá? A festa de Purim é um evento muito importante para o povo judeu.
né? Em Esther de 9 a 18, está aí como subtítulo na sua Bíblia, na minha Bíblia pelo menos está, provavelmente na sua está, do 18 até o 32, ele vai falar sobre essa festa, né? Então aqui, ó, narra a origem da festa de Purim. Festa muito importante que comemora o livramento dos judeus das mãos de Amã. Na verdade, comemora o livramento porque eles seriam exterminados, né? Então, eles comemoram o não extermínio do povo judeu e como Deus agiu de forma grandiosa, de forma soberana, gente, de forma graciosa, misericordiosa e grandiosa, tá? E aí, Esther em uma frase, tá? Aqui já finalizando, né? Esther em uma frase. Deus controla a história de forma soberana e preserva o seu povo, enquanto cumpre os seus objetivos, mesmo que seu nome nem seja mencionado. Por que foi dito esse detalhe final aqui? Porque dentro do livro de Esther, o nome de Deus não é mencionado. É um detalhe interessante, mas mesmo não mencionado, a maior ênfase é Deus. Como Deus age, como Deus é soberano, como Deus preserva, como Deus interage, como Deus ouve as orações e como Deus nunca perde o controle da história. A história nunca foge das suas mãos. Esse é o nosso Deus, Deus maravilhoso, Deus tremendo, Deus que controla a história de forma soberana, preserva seu povo enquanto cumpre os seus objetivos. Tá? E aqui teologia em Neemias e Esther. Teologia, nosso Deus é Deus que ouve as orações. Né? Deus ouve a oração dos seus filhos. Deus é um Deus soberano, que é o que a ênfase maior, né, de teologia em todos esses livros que temos estudado. E Deus é fiel. Deus é fiel e justo. Né? E mais uma vez, ele fica claro aqui a fidelidade de Deus para com seu povo. Aplicação. Tá? Neemias e Esther foram servos de Deus que cumpriram a missão que receberam. Não viveram em tempos de facilidades, mas venceram pela fé na soberania de Deus e pela perseverança em cumprir o plano divino. São exemplos dignos de imitação. E aí, para finalizar, só uma reflexão. Gente, eu e você temos uma missão? Acredito que sim. Acredito que todos nós concordamos. Nós somos chamados para brilhar a luz do Senhor, resplandecer a luz do Senhor, para fazermos o seu nome, o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, conhecido e ensinarmos como o próprio livro de Esdras nos ensina e nos chama, né? A aprender, sim, a estudar, sim, mas a levar as boas novas de Jesus, o nosso Salvador, para todo aquele que não conhece. Levar através de ações, levar através de pregação, de ensino, de testemunho, mas sim, nós temos um chamado, né? E não se esqueça, quem capacita é Deus, né? E, gente, obrigado pela participação, tá? Pela participação aí no Facebook, nós vamos estar trabalhando, vamos estar interagindo, vamos interagir pelo WhatsApp também, estamos juntos aí, qualquer dúvida pode mandar. Agradeço de novo esse tempo que passamos juntos, né? Mais de 1 hora aí juntos, que Deus abençoe a cada um de nós, e eu queria orar por nós. Nós não oramos no início, mas eu queria orar agora no final, por esse tempo que nós tivemos. Onde você estiver, feche os teus olhos e eleve o seu pensamento ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai maravilhoso, obrigado, Pai. Obrigado porque a leitura da Tua Palavra nos emociona, nos motiva, nos sensibiliza, nos ensina, nos confronta. Obrigado, Senhor Deus, porque há tanta sabedoria, há tanto ensinamento. Oh, Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem nos ensinado através desse tempo precioso de EBD, mesmo no formato remoto. E meu pedido, ó Pai, é que possamos, como aprendemos hoje, não somente aprender, mas colocar em prática a favor do Teu reino, para a honra e glória do Teu nome. Ajuda-nos, Senhor Deus, a cada um de nós fazemos a nossa parte, Senhor Deus,
estarmos diante da Tua presença como servos humildes, mas dispostos a aprender, não só aprender, mas brilhar a Tua luz, levar o Teu nome a todo aquele que não conhece ainda. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Um abraço e fiquem com Deus.